E a gente está dentro dessa série de 0 a 50 mil por mês e hoje eu preciso falar com você sobre orçamentos e principalmente orçamentos em serralheria em tempo de crise. Talvez você esteja passando nesse momento, né? E deva estar pensando em como reagir, como sair do lugar e ter resultados com serralheria, que vendeu os seus 50 mil por mês, mas você não vai conseguir fazer isso enquanto você não mudar de postura e querer reagir e principalmente fazer o que tem que ser feito. Tá? E muitas pessoas fazem orçamento por metro quadrado, fazem orçamento material vezes 2, material vezes 3 e não conseguem ter resultados porque acaba executando essas metodologias de orçamento que basicamente levam à crise de uma empresa de serralheria. Então, serralheria em tempo de crise está muito relacionado a duas coisas. Primeiro, a serralheria não consegue vender seus produtos num volume de chegar em 50 mil de vendas por mês. E segundo, muitas vezes vendendo pouco ou vendendo bastante, a empresa não sabe cobrar o preço dos seus produtos e por isso às vezes acaba chegando a ficar meses, anos trabalhando com a empresa de serralheria, não tendo resultado e realmente tendo uma empresa de serralheria em crise, uma empresa de serralheria sem resultado. E por isso que esse é o primeiro tópico, né? Serralheria em tempos de crise. O que fazer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você está em período de crise, né? Primeiro, ajustar suas vendas, então você precisa evoluir na parte comercial, evoluir na parte de vendas e começar a prospectar mais clientes, começar a oferecer seu produto para mais clientes e principalmente fazer com que a sua venda seja eficiente, então melhorar o teu processo comercial, melhorar o teu processo de venda e basicamente você precisa ajustar o teu orçamento, tá? Para que chegue no final do mês e sobre dinheiro e não falte dinheiro na tua serralheria. E basicamente esse é um dos pilares mais importantes na tua empresa de serralheria, tá? Que é o pilar do orçamento. Não adianta de nada você vender 50 mil, você vender 100 mil, 200 mil, você vender milhões se você não tiver prejuízo no final do ano. E quando a gente fala lá em modelo, até a gente explica mais isso dentro do nosso treinamento Serralheria 50K, né? Quando você fala no modelo comercial de vendas, um dos pilares sim é o treinamento de orçamentos, um dos pilares é você executar também para que lá na frente, a hora que você chega no final do ano, a hora que você chega em dezembro, né, que você esteja ali com um relatório do teu controle de caixa, de tudo que você vendeu, tudo que custou na tua empresa de serralheria e você consiga então ter mais resultados e principalmente que você consiga ver ali que sobrou dinheiro no final do ano. Se você está aqui, esse vídeo está sendo publicado no início do ano de 2023 e você não fechou o ano de 2022 no positivo, com resultados positivos na tua empresa de serralheria, provavelmente você esqueceu desse pilar tão importante na hora de fazer orçamento. E a gente diz aqui, né, o que é a serralheria do fracasso, o que é fracassar, né? Então, R, mas nunca R na mesma coisa. Não replique erro de outras pessoas, ou de outras empresas, ou de funcionários anteriores. Muitas vezes as pessoas começam a trabalhar com serralheria, trabalhar em algum outro lugar, viram alguém fazendo de alguma forma um orçamento por metro quadrado, um orçamento pegando material e adicionando 100%, adicionando 150%, ou multiplicando por 2, multiplicando por 3. E ele acha que aquilo ali é a maneira correta e acaba esquecendo de fazer, por exemplo, o levantamento de custos fixos, custos variáveis, percentual de insumos, custo de mão de obra, o tempo que leva para executar aquele serviço. E enquanto você mantiver olhando, entendendo apenas o que os demais fazem, você não vai conseguir desenvolver a tua metodologia, uma metodologia estruturada de orçamento. Eu lembro que quando o Dot começou a nossa empresa de serralheria, o que ele fazia? Ele ligava nas serralherias concorrentes e pegava o preço de metro quadrado dos produtos e acabava orçando pelo preço do concorrente, né? E a gente, durante muitos anos, acabou fazendo isso lá no início. Ele fez, eu nunca fiz isso, mas ele fez lá no início da empresa de serralheria.
E por que ele fez isso? Por que ele fazia isso? Né? Qual que era o objetivo dele? Ele não sabia precificar. Ele não conseguia entender quanto custava o produto, quanto que valia aquele produto, né? O quanto que ele ia gastar de mão de obra, quanto que ele ia gastar de material, quanto que ele ia gastar de outros custos e como calcular isso. Então, basicamente, ele ia no mais fácil, mas quando você faz isso, basicamente você erra. E a gente, durante todo um longo período da nossa empresa de serralheria, a gente foi desenvolvendo metodologias e ajustando e principalmente eliminando erro. Então a gente errou, a gente quebrou muito a cara fazendo o orçamento dessa maneira, nos baseando na concorrência e tendo prejuízo devido a isso. Depois a gente aprendeu a calcular um pouquinho mais, então a gente ia lá, né, fazia uma listinha de material e adicionava esses percentuais, adicionava um valor em cima, mas também era uma metodologia errada, era uma metodologia que não trazia um orçamento eficiente, não trazia um orçamento que principalmente trouxesse lucro para a nossa empresa de serralheria. Né? E basicamente assim, se você não fracassar em tentar de novo, você vai viver uma vida que não é sua. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto você não fizer uma metodologia de orçamento e você não ajustar ela até que chegue a um ponto que você consiga, assim, faturar os seus 50 mil por mês, mas acima disso, faturar os seus 50 mil por mês com lucro na tua empresa de serralheria, não vai ir para frente, você não terá resultados na tua empresa de serralheria. Então, quando a gente fala sobre a serralheria do fracasso, eu quero dizer que sim, durante o teu processo de construção da tua metodologia de orçamentos, né? Se você não entrar lá dentro do Serralheria 50K, se você quiser ir sozinho dentro dessa jornada, né? Se você não tiver uma metodologia estruturada para você fazer orçamento, talvez você vai ter que fazer uma coisa, ajustar, a segunda coisa, ajustar, a terceira coisa, ajustar, até encontrar o teu método de fazer orçamento. De uma maneira que seja eficiente, uma maneira que você consiga vender os seus 50 mil por mês, mas tenha lucro. E lógico, né, para quem quer ir para algo mais avançado, a gente tem essa metodologia que a gente construiu durante esses 30 anos de serralheria. Você pode ir lá e avançar, mas o que é o principal aqui? Né? Se você simplesmente desistir nesse primeiro erro, tentou fazer o orçamento de uma maneira e desistir, não seguir com aquilo ali, não evoluir dentro de um processo, seja dentro de serralheria 50K ou não, né? Seja sozinho, independente, desenvolvendo o seu método, dificilmente você vai conseguir evoluir para o próximo passo. Então, é interessante você entender que uma serralheria do fracasso só é quando você desiste do seu sonho, quando você desiste do teu objetivo, né? E a gente fala sobre algo que é sobre você acessar pessoas que já conheceram, que já conhecem uma metodologia, né, de orçar de maneira eficiente. Eu lembro que quando a gente construiu essa metodologia, a gente pensou numa metodologia que fosse boa para uma empresa de serralheria, como se fosse um quadrante serralheiro. O que eu estou dizendo quadrante serralheiro? Pense uma sala, né, fechada ali com 4 paredes, 4 lados, e essa metodologia está encapsulada dentro dessa sala para que seja uma metodologia. Ela não pode ser tão difícil que você tem que ter um super método complexo. Por exemplo, quando eu fiz minha graduação de engenharia lá, a gente aprendeu orçamentos e custos na área industrial, para a área de grandes indústrias, áreas de diversas empresas, que é uma metodologia que você pode aplicar em uma empresa multinacional, que ela iria funcionar. Porém, se a gente viesse e trouxesse todo esse conhecimento que uma empresa de serralheria, né, que às vezes está ali com uma dificuldade até de organização, né, do seu almoxarifado, organização do seu funcionário, de crescimento, e implantar uma super metodologia, aquilo ia ser tão difícil que dificilmente a gente ia conseguir aplicar e ia conseguir executar no dia a dia. Mas também não pode ser algo tão simples que você faça e tenha prejuízo. Então a gente encapsulou, a gente fez um quadrante, a gente colocou tudo dentro de uma metodologia, encaixou dentro de uma aula, né, de um método, de um treinamento, e isso a gente explica para você então dentro do treinamento de orçamento 3.0, né, o como orçar, ou como fazer um orçamento eficiente na serralheria. E aí a gente fala sobre criação de dinheiro na serralheria. E uma criação de dinheiro na serralheria, né, como que você faz, né, para utilizar os seus orçamentos, fazer os seus orçamentos e principalmente utilizar o dinheiro do seu cliente no orçamento
para você conseguir potencializar e vender os seus 50 mil por mês. Porque o que você faz, né? Quando você vai fazer o teu orçamento, você foi, fez a visita técnica, voltou para a empresa, vai fazer o orçamento, você vai levantar ali uma listinha de materiais, vai cotar esses materiais com o seu fornecedor, né? E aí o que entra a grande sacada, aí entra o grande modelo de negócio de serralheria, que é um modelo de negócio que a gente orienta a usar dentro de serralheria 50K, que é você pegar e essa lista de materiais, esse valor de material, esse valor de matéria-prima, quando você for fechar com o teu cliente, você utilizar uma entrada do teu cliente ou você utilizar um pagamento do teu cliente para já trabalhar e fazer a compra daqueles materiais. Porque muitas vezes quando você às vezes está iniciando, às vezes você ou pode até estar há anos na empresa de serralheria, mas às vezes quando você não tem o dinheiro em caixa, se você pegar uma obra um pouco maior, um serviço um pouco maior, às vezes você nem vai ter dinheiro para principalmente executar e fazer aquele serviço, comprar os materiais do serviço. Então, a gente fala para você utilizar a entrada do teu cliente, utilizar o próprio recurso que o teu cliente vai trazer para você no ato do fechamento da venda daquele serviço. Então, aí sim você consegue ir lá e comprar matéria-prima, comprar os materiais, voltar a produzir e entregar. Lógico, tem outros custos, né? Água, luz, telefone. Então, normalmente a gente trabalha com uma entrada de no mínimo 40% dos nossos serviços. Para quê? Para que se tenha um fluxo de caixa saudável dentro da empresa de serralheria, né? Para a hora que você for comprar material que você já tenha recebido, então aquela entrada do cliente, ou um pagamento no cartão do cliente, ou tenha recebido um boleto do cliente, mas o principal é que você tenha esse recurso financeiro para a hora que você for executar, que você consiga executar de uma forma que não traga prejuízo para a empresa. E algumas pessoas até pensam, poxa, Jonathan, essa serralheria traz felicidade? Né? Poxa, mas será que traz felicidade mesmo? E eu quero dizer que às vezes a serralheria propriamente não é algo que você faz por paixão, não é algo que você faz por amor, mas é uma maneira que você encontrou ou que você vai encontrar para ter o teu sustento, para ter o teu ganho. Mas agora pense o seguinte, dinheiro traz felicidade, serralheria traz felicidade? Pode ser que ele não compre, o dinheiro não compra a felicidade, mas a falta de dinheiro traz uma puta infelicidade, isso eu posso te afirmar. Experimente ficar sem dinheiro para ver como que vai ficar a situação da tua família no final do mês. Experimente chegar no final do mês e não consiga pagar o teu fornecedor para você ver se ele não vai te protestar, para ver se você não vai ter que ficar a noite sem dormir com a cabeça quente, pensando como ter que encontrar dinheiro. Né? E a gente fala dentro de uma metodologia de orçamento, né? Para que você no final das contas tenha lucro, para que no final das contas você sobre dinheiro para não ter que se preocupar com o problema da falta de dinheiro. E a gente pensa, poxa, quando a gente fala sobre serralheria 50K, quando a gente fala sobre o processo de orçamentos, né? E existe algo que se chama anti-serralheiro, que é o maior perigo para a sua empresa de serralheria, né? Que vai lutar contra a sua serralheria, que vai desanimar a sua família, amigo e vai te desmotivar. E o que é isso? É a falta de dinheiro. Né? E como que se dá essa falta de dinheiro? Não adianta você vender um produto, 10 produtos, 50 produtos, se esses produtos estiverem calculados da maneira errada, basicamente você não vai conseguir evoluir e não vai conseguir ter êxito financeiro. E a gente fala sobre uma metodologia de você orçar, tá? Então existe dois passos dentro de uma metodologia de orçamento e algo que a gente construiu ao longo dos anos. Então, o primeiro passo, qual que é? Você vai levantar então a tua lista de materiais, lista de materiais. Então, todo orçamento que você vai fazer essa lista, você vai colocar ali essa lista e basicamente você vai aumentar o percentual de insumos. Tá? E o que é esse percentual de insumos? É o valor que você coloca em cima do teu material para compensar a gasolina que você gasta, para compensar a luz do teu barracão, a água do teu barracão ou da tua casa, não sei onde que você faz nos dias de hoje, né? Mas aonde você produz você tem um custo fixo, então tudo isso você dilui dentro da tua lista de materiais. E esse custo ele pode variar aí entre 8 a 15%
dependendo da tua estrutura, dependendo da tua serralheria, dependendo da maneira que você produz e fabrica e como está estruturado. Isso aqui a gente explica um pouquinho mais dentro lá do treinamento de orçamento 3.0. Mas acima disso, então lá todo orçamento você vai ter uma lista de materiais e você vai calcular a tua mão de obra dentro do serviço. Quanto tempo você leva para fazer? Qual que é o custo que você tem de produção? Poxa, eu levo 1 hora, eu levo 1 dia, 2 dias, 3 dias em 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas para fazer aquele serviço. Né? E depois, então, você ter calculado a tua lista de materiais, ter calculado a tua mão de obra, aí sim você entra com o teu BDI, que é benefícios e despesas indiretas, que é a tua margem de lucro da tua empresa de serralheria, para você evoluir, para você conquistar os teus 50 mil por mês, mas de uma maneira sadia. E depois disso ainda quais são mais outros custos que você deve prever no teu orçamento. Então talvez dependendo do tamanho da tua empresa de serralheria, talvez você pague impostos. Tá? Então se você está no simples, aí você já paga um percentual em cima do teu valor, em cima do teu serviço. Se você está no meio ainda, você paga só uma taxa mensal, mas de qualquer forma você tem que prever e colocar aí nas tuas planilhas de orçamento. Se você não tem uma planilha, a gente explica isso dentro do treinamento de orçamento 3.0. Então, como calcular os seus impostos, como calcular o percentual que você deixa, por exemplo, uma taxa de máquina de cartão de crédito. Então, né, existe a possibilidade de você vender no cartão do teu cliente. Né? Então, como pôr essa máquina de cartão de crédito no teu orçamento depois? Poxa, eu pago uma comissão. Vamos dizer que tem alguém que vai vender para você. Então, você mesmo vai vender aí para a tua própria serralheria, né? Você é o vendedor, você é o serralheiro, você faz tudo, mas já pensou que às vezes você pode se autocomissionar, né, por um percentual de valor de vendas no teu salário no final do mês, ali em cima do que você vendeu, né? Então, como pôr essa comissão? A gente explica tudo isso dentro do treinamento de orçamento 3.0. Eu vou deixar, ou melhor, eu vou fazer o seguinte: quem quiser, tem uma live que eu fiz que dá mais de 1 hora, fazendo uma base, explicando de maneira mais geral sobre orçamento, de como fazer orçamento, de como elaborar o orçamento de maneira mais eficiente, qual que é a estrutura. E essa live está online no nosso canal, então quem quiser saber sobre essa live, eu vou pedir que deixe um comentário aqui pedindo essa live, eu vou mandar então essa live para você na sequência aí. Mas o que é o principal? Você tem que entender que o anti-serralheiro, né, o maior perigo de uma empresa de serralheria é vender muito, mas vender muito com prejuízo. Até conseguir entregar o serviço de uma qualidade excelente, mas entregar com um valor que está abaixo do que deveria ser. Eu não estou nem falando que é abaixo do valor do mercado, eu estou falando abaixo do valor que você poderia vender, que você conseguiria vender. E muitas pessoas às vezes acabam fazendo o seguinte, só baixando o preço, baixando, porque falam: poxa, Jonathan, mas de que adianta ter uma metodologia tão boa de orçamento, orçar com um valor legal para minha empresa de serralheria se eu não consigo fechar? Eu quero dizer que você não consegue fechar porque você não tem uma estrutura comercial formada, uma estrutura de vendas formada, uma estrutura onde você tem um ciclo de vendas, onde você tem pilares, onde você tem um produto padronizado, onde você tem divulgação, você tem visita técnica, que você tem sim esse orçamento correto, mas acima disso você tem negociação e técnicas de venda para vender para o teu cliente. Até que dia você vai ficar esperando isso acontecer sem ter resultados na tua empresa de serralheria? E esse é o teu maior mal, esse é o teu maior perigo, né? Você às vezes fica só baixando o teu preço por não conseguir vender, mas na verdade o problema não é só no teu preço. O problema está em outros fatores, é não estruturar comercialmente o teu negócio, a tua serralheria, para você faturar 50 mil por mês. Então, existe serralheria de 50 mil orçando errado? Até você pode conseguir lá fazer os teus 50 mil em vendas. Mas me diga uma coisa, sobra dinheiro no final do mês? Até que ponto você... Porque muitas pessoas falam: poxa, Jonathan, 50 mil, né? O que é 50 mil? Que você tanto fala de vendas e faturamento, né? 50 mil é faturamento bruto, ou seja, é o valor que você vende para o teu cliente. Mas dentro desses valores, né, você tem que ir lá tirar a tua matéria-prima, o teu tempo de produção, todos os teus custos da tua empresa de serralheria. E enquanto você não fizer isso, te afirmo com toda certeza, você vai ter prejuízo em diversos momentos na tua empresa de serralheria, tá? E a ideia aqui então é que você faça seus 50 mil, mas faça com uma metodologia de orçamento eficiente,
que vai te levar para o próximo passo, que vai fazer com que você lute no final do ano. Então, é um pouquinho sobre isso que eu queria te esclarecer, queria te deixar claro hoje aqui. Se você, então, quer ver esse treinamento mais avançado sobre orçamentos, treinamento não, é uma live onde eu explora um pouco mais sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai estar enviando isso daí para você. Se você sabe de alguém que precisa, que cobra errado, algum serralheiro conhecido teu, algum amigo teu que você sabe que cobra por metro quadrado, cobra colocando um percentual em cima do material, manda esse vídeo para ele, né? Encaminha esse vídeo para ele, porque com certeza ele está precisando disso. Ele deve estar passando um bom sufoco no final do mês. Então, se você quer ajudar ele, manda, encaminha esse vídeo para ele. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Mas o mais importante é que a gente precisa saber, se você gostou ou não gostou, para poder produzir um conteúdo melhor do que esse aqui. Compartilhe então aí com quem precisa e até o próximo vídeo.